E nós estamos vendo esses dias, esse tempo aí que Deus tem nos dado, sobre os livros poéticos da Bíblia. Terminamos, não é, os históricos. Irmã Beth, no último culto, ela concluiu o livro dos Salmos, não é? Foi muito bom, ficou todo mundo animado aí. E hoje nós temos diante de nós mais um livro poético para a gente ter uma compreensão desse livro. É o livro de Provérbios, chamado Os Provérbios de Salomão, não é? Os Provérbios de Salomão. É interessante, irmãos, que esses provérbios dão testemunho desses provérbios aí, né? O próprio livro de 1 Reis, não é? No capítulo 4, versículos de 29 a 30. Vamos dar uma olhada? Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo... Aliás, não é primeiro não, é segundo Reis. Isso mesmo, 1 Reis 4. 1 Reis, capítulo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Aqui, ó, versículo 29 até o 34, para a gente ter uma compreensão do livro. Aqui no livro dos Reis, quando traz o relato sobre Salomão, aqui mostra a sabedoria que Deus deu a Salomão. Está escrito aí, deu também Deus a Salomão sabedoria. 4:29. Grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29. Agora estamos no 30. 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. O verso 32 diz o quê? 3.000, e foram seus cânticos 1.005. Vejam bem. Na sua sabedoria, Salomão, está escrito aqui, que ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 canções, cânticos. Ele discorreu, olha o verso 33, sobre as plantas, desde o cedro que está no livro até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Isto aqui, irmãos, confirma o livro poético chamado Provérbios de Salomão. Quando ele está oferecendo aquele holocausto a Deus, aquele sacrifício, a Bíblia diz que depois que ele ofereceu o sacrifício, ele teve um sono, dormiu. E o Senhor lhe apareceu em sonhos e perguntou para ele: o que você quer? Eu aceitei o seu sacrifício, eu aceitei o que você fez, o seu oferecimento. O que você quer? E a Bíblia diz que naquela hora, irmão, Salomão pediu sabedoria a Deus. E o Senhor lhe disse: como você não pediu riqueza, como você não pediu a vida dos seus inimigos, como você não pediu coisas materiais, apenas sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar muito mais. Qual é o ensino que a gente tira daqui? Veja bem, irmão, preste atenção. Jesus ensinou que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, o quê? Em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão. Deus aparece para Salomão.
Imagina, Júnior, Deus aparece para você. Meu servo, tem me agradado de você ali na frente cantando e tal. Pede agora o que você quer. Hein? O que a gente ia pedir a Deus, não? Certamente, a gente ia sair pedindo um monte de besteira, né? Não é verdade? Ah, Senhor, eu quero... Você quer ver? Aí o cara, o crente, né, já... Ah, Senhor, é para pedir qualquer coisa, é. Então, Senhor, me dá um carro caro aí, sei lá, não... Uma Ferrari, Senhor. Aí o Senhor fala, isso é mole para mim, meu servo, vou te dar. Aí aparece lá alguém, um jeito, chega na sua garagem, umas Ferrari. Aí fala, agora, Senhor, me dá dinheiro para pagar o IPVA que eu não tenho. Agora, Senhor, me dá o dinheiro para o seguro que eu não tenho. Pediu besteira, não pediu? Ah, pediu besteira. Pediu besteira. Salomão, irmãos, ele aproveitou esse momento de Deus para pedir o que todos nós precisamos na verdade nessa vida. Sabe o que a gente precisa para viver? O que é? Sabedoria. Sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, irmão, a gente vai saber entrar, sair, comprar, vender. Sabe? Tudo na vida depende de quê? De sabedoria. Por falta de sabedoria, muitos de nós estamos aqui, estamos enrolados, endividados, atribulados, não é? Simplesmente, você pôr na ponta do lápis, o que faltou para... O que foi o ingrediente que faltou aí para ocasionar tudo isso? Você vai descobrir, eu e você vamos descobrir que nos faltou sabedoria. Ah, meu Deus, se eu tivesse mais sabedoria naquela hora, sabe, em vez de eu falar 90, eu falava 100, sei lá. Ah, meu Deus, faltou sabedoria. E falta. Salomão pediu que realmente nós precisamos para viver. É sabedoria. Porque quem é sábio, ele consegue viver nessa vida. Quem não é sábio, se atropela todo. Então Salomão pede a Deus sabedoria. E essa sabedoria, através dessa sabedoria, ele compôs os provérbios, que nós vamos dar uma olhada agora. No livro de provérbios, não existe apenas os provérbios de Salomão. Você vai ver no capítulo, por exemplo, 30, não é? Que ali aquele capítulo, ele é dedicado a Agur. Ele é dedicado a Agur. E esse capítulo 30 aí é muito interessante. O capítulo 31, a Lemuel, não é? Que foi também um sábio daquela época. E Salomão, então, ele escreveu os demais provérbios. É interessante que este livro aqui, não é? Ele foram praticamente formalizados, foram estruturados, conforme diz a história, nos dias de Ezequias, rei de Israel. Salomão compôs e a coisa foi ficando por ali, mas de repente os escribas começaram a juntar os provérbios e aí trouxe, não é, essa sabedoria. E hoje o livro de provérbios faz parte do cânon sagrado. Porque o livro de provérbios, irmãos, ele mostra o que há de mais importante, a sabedoria. E é interessante que o próprio livro vai mostrar que a sabedoria, não é, de que compõe o livro, a sabedoria que inspirou o livro, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Não é? É o próprio Deus. É interessante isso aí, não é? É muito interessante. Você quer ver? A Bíblia lá em Colossenses, abre aí. Colossenses, capítulo 2. Aqui. Colossenses, capítulo 2. Mostra aqui, quer ver? Colossenses.
quando fala que nele estão escondidos todos os tesouros. Cadê o versículo, meu Deus? Instruído. 2 e 3, aqui está. É que eu estou com essa Bíblia de Genebra aqui hoje, e os versículos são tudo emendados, né? E é difícil, a gente é acostumado com a outra. Essa aqui tem a letra grande, está aqui, ó. O que diz, por exemplo, o versículo... Podemos ler o versículo de 1 a 3 para a gente entender. Paulo diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta vem mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. E o verso 3 continua essa afirmação dizendo o quê? Vamos ler? Em quem? Em Cristo, Paulo está afirmando aqui que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou da ciência. Então o livro de Provérbios, irmãos, ele não traz apenas a sabedoria humana, podemos dizer assim, não é apenas uma sabedoria humana, mas a composição desse livro traz para nós a revelação da sabedoria divina, porque em Cristo Jesus, Paulo confirma, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros da sabedoria. Os irmãos terem uma ideia, por exemplo, quer ver? Aqui, no capítulo 8, versículo 22, em diante. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Olha a confirmação do que Paulo está falando em Colossenses capítulo 2, versículo 3. O que diz aí da verdadeira sabedoria, da sabedoria eterna? O Senhor me possuiu no princípio teus caminhos da sua obra, antes das obras mais antigas. O verso 23 diz o quê? Fui estabelecida desde o princípio, antes do começo. De que sabedoria Salomão está falando aqui? De quem é essa sabedoria aqui, ó? Que ela é do princípio, que ela é antes do começo de tudo, não é? Que ela está no princípio de tudo. Antes de haver abismo eu nasci, antes que houvesse fonte carregada, antes que o monte fosse firmado, ele ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava o horizonte, quando firmava as nuvens, quando fixava... Está me entendendo, irmão? Então vai mostrando aqui uma sabedoria que não é a sabedoria simplesmente do ir e vir. Está mostrando aqui a sabedoria que é Cristo. A verdadeira sabedoria está em Cristo. E aí a revelação desse texto aqui é o quê? Que Deus, para fazer todas as coisas, precisou dessa sabedoria. Essa aqui. E aí você vai entender por quê que João, quando começa o seu evangelho, ele diz o quê? Quem lembra? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Por que João está dizendo lá que por ele foram feitas todas as coisas? Porque aqui está revelando, ó, que ele, a sabedoria de Deus, foi usado desde o princípio para a confirmação, para a construção de todas as coisas. Então, irmãos, quando eu vejo isso aqui, quando eu começo a ler isso aqui, sabe o que eu aprendo? Sabe o que nós precisamos aprender, hein? É que o Jesus que nós adoramos, o Jesus que nós cantamos, o Jesus que nós servimos, o Jesus que a gente fala o nome dele, Jesus, Jesus para lá, Jesus para cá, ele não é apenas simplesmente um ser qualquer. Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento. Aí você vai entender uma coisa. Abre aí o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Aí você vai entender aí, ó. Versículo 5 e 6 de Tiago 1. Leia aí. Diga. Isso. Aleluia, olha aí. Não é? Paulo também revelando essa sabedoria. E o que nós temos aí? Leia aí, Tiago. Ó. Irmãos amados, olha o que a Bíblia está dizendo aí. Se algum de vós tem falta de sabedoria, o que a Bíblia diz? Pede para quem? Pede a Deus. Por que eu peço sabedoria a Deus? Porque Deus é a própria sabedoria. Está me entendendo? Você não está pedindo uma coisa que Deus não possa, sabe? Quando Salomão pediu a Deus sabedoria, Salomão estava pedindo, eu quero o teu ser em mim, eu quero, sabe, receber de ti, porque Deus é a sabedoria em pessoa. Então quando a gente precisa, Tiago diz, pede a Deus. Pede a Deus. Agora pede com fé. Para você receber realmente a verdadeira sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, irmãos, é algo precioso na nossa vida. É algo glorioso. O livro de Provérbios, ele tem algumas particularidades interessantes, não é? Como Provérbios, ele vai mostrar sempre algumas comparações. E é interessante que essa forma que foi colocada os provérbios, são ditos proverbiais que mostram sentenças em que a gente vai aperfeiçoar a nossa vida, o nosso caminho. Uma dessas sentenças interessantes, por exemplo, é o capítulo 10. Vamos dar uma olhada no capítulo 10? Capítulo 10 de Provérbios, irmãos, eu estava dando uma olhada hoje, como é lindo isso. Não é? Como é interessante aí. Capítulo 10. Quem pode ler o verso primeiro? Quem pode ler o verso 2? Quem pode ler o 3? Quem pode ler o 4?
Já deu para a gente entender alguma coisa aí? Hein? Em todo esse capítulo 10, tem uma afirmação. Não tem? Por exemplo, diz aí, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Afirmando. Aí mostra o que logo a seguir. Mas, hein? Mas. Então está mostrando aí o contrário disso. Todo esse capítulo 10, ele foi escrito esse rima, esse estilo de provérbios. Entende? Onde faz uma afirmação e depois uma reafirmação, como coloca aqui, uma sentença, não é? Em que um dito contido numa máxima de uma só sentença. Aí você vai ver aí, ó, esse capítulo 10, ele é precioso. Aí tem isso aí, por exemplo, você vai ler todo ele aí. Por exemplo, verso 17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas, verso 18, o que retém o ódio é de lábios falsos, não é? Mas o que difama é insensato. Aí vem o verso 10, o que acena com os olhos traz desgosto, mas o insensato vem arruinar-se. E assim, esse capítulo, irmão, ele vai mostrar exatamente essas diferenças, não é? Que são ensinos diretos sobre a vida. Ensinos diretos. O objetivo dos provérbios era exatamente esse. Era trazer às pessoas, sabe, como dizer assim, um despertamento, né? A pessoa ouve aquele provérbio, e é interessante que os provérbios, eles têm uma mensagem curta. Uma mensagem curta. Ele não é longo, não. Para quê? Qual é o objetivo dessa maneira proverbial de ensinar? Hein? Gravar. É gravar, é guardar. Esse foi o propósito de Deus com esse livro. Sabe, é guardar. Então os provérbios poderiam ser grandes, né? Coisas grandes, compridas, sei lá. Melhor isso do que aquilo, não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. A pessoa não guarda. Então o propósito do livro, a maneira como ele foi escrita, melhor é isso do que aquilo. Vai ser isso, não sei aquilo. O que anda assim, vive assim. Mas o que faz assim, assim. Qual é o propósito? É a gente ir guardando, e guardando, e adquirindo em cada provérbio, como existe até um livro sobre isso, gotas de sabedoria. Gotas de sabedoria. Porque provérbios, irmãos, ele mostra várias situações da vida. Várias situações da vida. Provérbios fala sobre a vida, sobre a morte, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o tolo, sobre o sábio. Não é? Fala sobre o preguiçoso, fala que se endivida, fala do dinheiro, fala do trabalho, sabe? E vai embora. Vai mostrando situações que nos ocorrem no dia a dia. Outro fato interessante nesse livro aqui, é que aparece algumas vezes números que são observações de Salomão. Vamos lá para o capítulo 6, versículos de 16 a 19. O que diz aí? Provérbios 6, de 16 a 19. Está escrito o que aí? 6 coisas sua alma abomina. Então ele vai mostrar agora em números, algumas situações. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7 a sua alma abomina, não é? Então nós temos aí, ó, coisas que Deus abomina, coisas que Deus não se agrada, não é? E aí nós temos também no capítulo 18 algumas coisas interessantes sobre isso, não é?
capítulo 19 também vai mostrar algumas coisas interessantes sobre isso. E é muito interessante, irmão, porque nesse livro aqui, todos nós podemos adquirir a sabedoria. Todos nós. Todos nós. Provérbios tem sabedoria para todo tipo de pessoa. Ninguém fica fora desse livro aqui. Ninguém. Ninguém pode dizer assim, não, eu estou fora do livro de Provérbios. Está nada. Todos nós estamos dentro desse livro aqui. No capítulo 30, de 15 a 16, quer ver? Vamos dar mais uma olhada lá. Capítulo 30, de 15 a 16. (15 a 16). O que nós temos aí? Mais uma vez, alguns números. O que nós temos aí? Hein? 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não se dizem basta. 3 coisas e 4 coisas. Versículo 18. Não é? 3 coisas que são maravilhosas. A quarta coisa, eu não entendo. Aí você vê aqui o versículo 21. 3 coisas estremecem a terra. A quarta, exatamente. Então os irmãos vejam que os conselhos de Provérbios, eles são preciosos, porque ele nos instrui, nos ensinam, irmão, atos importantes sobre a nossa vida. Cada capítulo de Provérbios traz uma riqueza de sabedoria muito grande para a nossa vida. Muito grande mesmo, riqueza muito grande de sabedoria. Não é? Essa questão dos provérbios aqui, não é? São exatamente ensinos práticos. Ensinos práticos que Deus trouxe através de Salomão para reforçar princípios para a vida cristã. Para a vida cristã. É interessante que o livro de Provérbios, ele foi escrito também numa linguagem que se compara aos provérbios, aos sábios, né, do Egito antigo, dos povos antigos. Os provérbios dos sábios se constituíam em conselhos que quem ouvisse e praticasse, iria alcançar uma vida melhor. Deus, através de Salomão, traz conselhos, irmãos, que não é de nenhum sábio egípcio, não é de nenhum sábio, podemos dizer assim, filisteu, não é de nenhum daqueles povos. Deus trouxe através de Salomão a sua própria sabedoria revelada, e hoje esse livro faz parte do cânon sagrado. Para quê? Hein? Para que eu e você saiba como andar na terra dos viventes. Quem já leu o livro de Provérbios aí? Eu já li esse livro várias vezes. Não foi uma, não foi 2, nem foi 3. Várias vezes. Eu já disse aqui uma vez, e vale a pena repetir. Na minha adolescência e juventude, esse era o meu livro de preferência. Eu tinha uma Bíblia pequenininha, eu já não tinha mais o que riscar no livro de Provérbios, Eu li aquilo tudo, eu achava muito interessante. Eu ficava lendo os provérbios e observando as coisas. Observando a vida, observando as pessoas dentro da igreja. E eu dizia, meu Deus, a Bíblia diz que é melhor isso do que aquilo. Aí você olha para a pessoa faz tudo errado. Então eu me guiei por esse livro aqui. Muitas vezes eu li o livro de Provérbios, inúmeras vezes. Porque mostra sabedoria, irmão.
traz ensinos, advertência, conhecimento, sabe? O próprio livro de Provérbios mostra, não é? A razão, sabe? Da gente compreender esse livro. Ele mesmo é que diz, olha, sabe? Quando você for repreendido pelo Senhor, você não fica chateado não, não fica aborrecido não. Porque o Senhor corrige o que ama. Está escrito aqui no livro de Provérbios. E esses provérbios é exatamente o quê? Para corrigir a nossa vida. Corrigir a nossa vida. Eu tenho hoje um neto, está com 14 anos, o Josué. E eu digo toda vez que eu falo com ele, você está lendo Provérbios? E ele ri e fala, vovô, essa semana eu li um pedaço. Eu digo, não senhor, está errado. Toda vez que eu te ligar, você tem que estar lendo Provérbios. Tem que estar lendo. Porque é um livro, irmãos, que mostra, revela a sabedoria. O propósito do livro, nós não vamos esgotar ele hoje, está aqui, ó. Vamos abrir o capítulo 1 aqui. Capítulo 1, propósito do livro, aqui. Aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Verso 2 diz o quê? Para entender as palavras da inteligência. Verso 3. A justiça, o juízo, cuidado. Verso 4. Prudência. E aos jovens? Olha aí. Aí, ó. O versículo 6 diz o quê? Parábola, as palavras e enigmas dos sábios. E o verso 7 diz o quê? Aí. Qual é o propósito desse livro? Qual foi o propósito? Está aqui, ó. Para aprender sabedoria, para aprender sabedoria, ensino, entender palavra de inteligência, obter o bom ensino, proceder com justiça, com juízo, com equidade, dar ao simples prudência, aos jovens conhecimento, bom siso, para entender provérbios, parábolas e enigmas dos sábios. E termina o verso 7 dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o propósito do livro. Não é? E aí o irmão Joel está lembrando que a Bíblia diz aqui, loucos são os que desprezam o ensino e a sabedoria. Loucos são os que desprezam. O livro de Provérbios, irmãos, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo. Nós vamos ver, na próxima oportunidade, algumas coisas mais interessantes desse livro aqui. São conselhos de um pai para um filho. São conselhos de um pai para um filho. E como eu disse no versículo, no capítulo 30, quer ver? Dá uma olhada aí nesse 30. Porque é muito interessante esse 30 aí, que são as palavras de Agur. Palavras de Agur. A identidade de Agur, ela é desconhecida. Certamente foi um dos sábios que Salomão considerou como sábio e que trouxe também palavras de sabedoria e que no momento em que, já nos dias de Ezequias, que começaram a organizar os provérbios de Salomão, incluíram também as palavras de Agur. E é interessante, irmãos, que diz aí, né? Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei, meu Deus, fatiguei-me, estou exausto e tal, e tal, e tal, e tal. E aí no verso 7, ele faz um pedido. Olha que coisa linda aí, verso 7. Provérbios 30, verso 7. Você já leu isso? Dá uma olhada aí. Ele disse o quê? Duas coisas te peço. Duas coisas. Não me negues antes que eu morra.
Ele pediu duas coisas, está pedindo duas coisas a Deus, pediu, ó, não me nega não, antes de eu morrer, não me nega isso não, me dá. Primeira coisa, qual é? A primeira coisa, irmão, afasta de mim a falsidade e a mentira. A segunda coisa que ele pede, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Aí agora vai lá. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Quando você está farto, né? Quando você tem, quem é o Senhor? Eu não preciso do Senhor não, estou bem, estou tranquilo. E ele disse, não, eu não quero isso não. Porque se eu ficar farto, tiver muito, de repente eu vou negar o Senhor. Aí ele disse também, não é? Ou que empobrecido, ele falou, não me dá nem riqueza demais, nem pobreza demais. Não quero essas duas coisas. Me mantém numa vida o quê? Equilibrada. Porque o farto, eu posso te negar. E o pobre, o que é que diz aí? Eu posso furtar e profanar o nome de quem? De Deus. Então esse homem, irmãos, ele está pedindo a Deus aqui duas coisas muito importantes. E no livro de Provérbios há fatos interessantíssimos e que nós vamos, numa próxima oportunidade, não é? Conhecer um pouco mais desse livro. Ele termina com a palavra do rei Lemuel, que é o capítulo 31, né? Conselhos do rei Lemuel. E aí no versículo 10 em diante, ele louva a mulher virtuosa. Só isso aqui tem muito ensino, muita coisa importante. E nós vamos ver isso aí dentro da próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.